O primeiro da lista que para mim é uma grande surpresa é o Zlatan Ibrahimovic, certo? Cara, eu não imaginava que o Zlatan tinha mais de 500 gols, mas ele tem. E eu cheguei a pensar que, pô, seria 518, né? Mas o Zlatan Ibrahimovic, né? Meio difícil falar o nome dele. Tem 573 gols, né? Olha, ele tá beirando 600 gols. Provavelmente ele vai bater 600 gols. Muito incrível a performance aí no futebol do Zlatan Ibrahimovic, certo? Vamos agora pro senhor Zico. Aonde que o Zico... Eu acho que o Zico é fácil, ó. O Zico teve 530 gols. Será? Oh! 530 gols do Zico. E nós temos aqui o nosso primeiro, que normalmente o pessoal não conhece, muito das antigas, né? O Sealer. Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, né? É uma outra língua, então vai saber como fala de verdade o nome dele, né? Mas o El Sealer, por incrível que pareça, tem 518 gols, certo? Aqui nessa lista você só vai ver jogadores que bateram 500 gols. E detalhe, não é fácil bater 500 gols, por isso que é tão incrível esses caras ter batido, tá? A lista de quem bateu 500 gols é pequena, só são 19. Essa lista aqui, ela tá conforme a Wikipédia, tá bom? São 19 jogadores que conseguiram bater 500 gols nas carreiras. Aí existe toda aquela polêmica, né, dos jogadores que dizem ter feito mais gols porque contam certos jogos que as federações não contam, tá certo? Então, mas mesmo jogadores que de repente reclamam que tem mais gols, mesmo assim essa lista não cresce tanto, tá? Então, assim, são pouquíssimos. Na história do futebol existiu milhões de jogadores e só esses 19 caras fizeram mais de 500 gols. Para você ver, é bem incrível isso daqui. Beleza? Vamos continuar a nossa lista. Aqui, vamos parar um segundo para pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui sobre uma curiosidade do futebol, né? E claro, eu vou responder no final do vídeo, certo? Então fica até o final do vídeo para saber a resposta se você não souber. Mas a questão é, quantos gols fez Ronaldo Fenômeno na carreira? Então Ronaldo Fenômeno é o tipo do cara que era para estar no topo dessa lista com certeza absoluta, sem nenhuma dúvida. Mas as lesões, todo mundo que conhece a história do Ronaldo sabe, as lesões realmente fizeram assim, pararam a carreira do Ronaldo, certo? Isso é um fato, né? Apesar do Ronaldo ainda ter conquistado bastante coisa depois que voltou lá dos vários anos parados por causa das duas vezes que ele quebrou o joelho, mas é fato que o tempo parado e como ele voltou, né? Ele acabou ficando com um rendimento bem abaixo do que era o Ronaldo Fenômeno, certo? Então, devido às lesões, ele foi muito prejudicado na carreira, mas até mesmo pelos números que você vai ver aqui no final do vídeo, que eu vou falar a quantidade de gols que ele fez e pelo potencial que todo mundo via que ele tinha, né, e com esses problemas, cara, ele estaria fácil no topo da lista, sério, de verdade. Mas beleza, fica até o final do vídeo para saber quantos gols fez o Ronaldo Fenômeno na carreira, beleza? Beleza, aqui nós temos então os nossos queridões, certo? Primeiro de todos, Suárez. Quem diria também, né? Suárez aparece, apesar que o Suárez é um centroavante fodástico, né? O Suárez aparece aqui na lista. Quantos gols será que o Suárez tem? Eu acho que o Suárez tem 565. Yes! Acertei. Juro que eu não sabia do Suárez, ou pelo menos não lembrava. Temos aqui o Roberto Dinamite. Então, eu vou chutar que o Roberto Dinamite tem 507, mas por quê? Só porque ele tá assim, não é muito famoso e tal, né? Óbvio, o pessoal do Vasco, né, idolatra o Roberto Dinamite, mas eu digo assim, normalmente você não vê o nome dele muito por aí, né? Aí, ó, acertei, tá vendo? 507 gols, então eu imaginei. Agora, por exemplo, esse cara aqui, ó, que inclusive o Túlio é um dos que reclama, né? Pro Túlio, o Túlio chegou a bater 1.000 gols, certo? Mas para várias federações do futebol, o Túlio tem 594 gols, ó, certo? Então tem essa questão aí, né? Os gols aí que os jogadores dizem ter feito, contando certos jogos, e os gols aí que algumas federações dizem que eles realmente fizeram, que são oficiais. E aí é uma polêmica, porque é a palavra de um contra a outra, e alguns casos tem testemunhas, mas as testemunhas não servem, enfim. Essas polêmicas aí de comprovar as coisas, certo? Então no caso do Túlio aqui ele ficou 594. O Suárez tem capacidade aí de subir na lista, né? Porque tá nativo ainda, tá jogando, e é o Suárez, certo? Acredito eu que fazer 40 gols aí
não seja difícil para o Suárez se ele aceitar continuar jogando. Ele ainda está jogando nesse ano de 2024, certo? Então provável que o Suárez consiga aí bater os 600 gols, certo? Assim como o Zlatan, né? Acredito que bata 600 gols. Quem que dá próximo na lista aqui agora? Os únicos jogadores que ultrapassaram 500 gols na história do futebol. Vamos ver. Temos aqui bastante gente não tão conhecida, né? Então temos o Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, ele é do México, tá? Hugo Sánchez bateu 506 gols. Olha aí que belezinha. Temos aqui o Jimmy McGrory, eu acho que é assim que se fala. Vamos chamar ele de Jimmy apenas. Olha a cara dele de Jimmy, ele tem a cara de Jimmy. Olha isso. Bom, o que acontece? O Jimmy, por incrível que pareça, cara, o Jimmy tem, eu acho que 544. Yes! E sobrou aqui, ó, o Joseph Bican, que, por incrível que pareça, quase ninguém fala desse cara. Ele parece que ele é lá da Rússia, mas é da Rússia antiga, lá onde onde vários países eram juntos, na verdade, faziam parte da União Soviética, né? Então, na verdade, esse cara jogou como se fosse por vários países, certo? E aí diz a história que ele fez 765 gols. Isso daqui foi a própria União Soviética que relatou. Porém, o que é dito é o seguinte: na história, parece que a União Soviética não conseguiu provar a maioria desses gols, né? Ela relata de forma oficial lá, a entidade de futebol relata de forma oficial que ele fez essa quantidade de gols, o Joseph Bican, mas parece que não há provas, né? Tipo, vídeo, foto, qualquer coisa assim, né? De que ele fez de fato os gols, mas é considerado como real. Então ele faz parte da lista e ele faz parte no topo da lista. 765 gols marcados na história do futebol, certo? Muito gol, né? Cá entre nós que eu acho que nessa época era importante considerar o seguinte: o quão desenvolvido era o futebol na Rússia, né? Até hoje, na verdade, o futebol na Rússia não é o esporte, né? Mais incrível deles lá, tipo, eles não ganham muita coisa ou quase nada. E onde o Bican jogava, né? Considerado oficial, porque se você catar qualquer craque aí e colocar ele para jogar igual hoje em dia o Messi jogando nos Estados Unidos, certo? O Messi baila lá, né? Eu acho que foi a mesma situação do Joseph Bican. Ele meio que jogava lá onde ele era o rei mesmo, né? Então ele fez tudo isso de gol aí, certo? Conforme a história, né? Vamos lá continuar com a nossa lista aqui, os jogadores que fizeram aí mais de 500 gols na história. Então o que acontece, ó? Fernando Peroteio. Eu não lembro de que nacionalidade é o Fernando. Ai, será que o Fernando é português? Não. Será? Não é não. Fernando, né, esse nome. Mas enfim, o que acontece? Eu acho que ele fez 540, deixa eu ver. Caracas, esse eu chutei, juro, eu chutei, não sabia não. Caracas, acertei. E temos... o Puskás, ó. O Puskás é famoso. Eu acho que o Puskás fez 683 gols. Ferenc Puskás. Esse eu sei porque eu chutei o mais alto, porque o Puskás está no topo da lista, né? De quem fez mais gols. E temos aqui o Abel Lenstra, que é da Hungria, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é. Ele fez 681 gols, certo? Então temos essa galera aqui com essa quantidade de gols, né? Vamos descer mais um pouquinho, vamos ver quem a gente tem aqui agora. Nós temos aqui agora o... olha só que agora nós temos o topo, a nata, né? Olha só que da hora. Temos aqui Gerd Müller, Lewandowski e Romário. Cara, quem viu o Romário jogar, ó, o Romário eu acho que fez 660 gols, vamos ver. Errei. Caracas. Romário fez 722. Nossa, 744? Caracas, olha, eu nem tinha certeza que o Romário tinha feito tanto gol. Mas a questão é o seguinte, o Romário fez 744 gols. Cara, quem viu o Romário jogar, o Romário assim, hoje em dia, ele as gerações, desde que o Romário parou de jogar, né, as gerações subsequentes, eu acho que não fala muito do Romário. Mas cara, o Romário, quem viu o Romário jogar, sabe que o Romário merece muito estar no topo dessa lista, sabe? Merece muito mesmo. E não seria nada injusto se ele fosse o cara com mais gols na história do futebol. Porque ele literalmente era o arquétipo de matador, cara. Ele era literalmente, tipo, todos esses jogadores que a gente vê hoje em dia, que a gente vê os caras chegar várias vezes na cara do gol no jogo pra fazer o gol, com o Romário não era assim. O Romário, ele tinha 2, 3 oportunidades no gol. E quando ele não guardava todas e fazia o gol, ele guardava 2 de 3,
sabe? Uma de duas. Assim, era alta taxa de acerto do Romário. Era impressionante, sério. O que a gente se impressiona vendo o Messi jogar hoje era o Romário fazendo gol, sabe? Era você. Eu era corintiano, eu lembro quando o Romário jogava no Vasco e no Flamengo. Cara, eu odiava, sério. O Romário receber a bola na área e você já falar, mano, era tipo o Marcelinho Carioca batendo falta, sabe? Os adversários falavam, ferrou, vai ser gol. E o Romário recebendo a bola da área era a mesma coisa, você falou, já era, perdemos, um gol pros caras. Entendeu? Então o Romário era incrível fazendo gol, cara, sério, impressionante. Merece muito estar no topo dessa lista. O Lewandowski é o seguinte, o Leva tem 660? É isso aí, 660 gols e ele tá em atividade ainda, hein? Importante pensar nisso. E nós temos o Gerd Müller, né? O alemão Gerd Müller com 722 gols, certo? Muito interessante, né? O Lev e o Romário eu vi jogar, ou infelizmente não vi jogar o Gerd Müller, né? Que falam que era um atacante fodástico também. Pela quantidade de gols, imagino, comparando aqui, imagino que sim, né? Beleza, vamos aí pro nosso final, né? Estamos chegando no final. Nesse nosso final nós temos aqui também a nata, desde ali começou a nata, né? Então agora aqui nós temos Cristiano Ronaldo, Pelé e Eusébio, certo? Lembrando que essa lista aqui é uma lista que eu peguei da Wikipédia, onde dizem lá que é os gols aceitos oficialmente, certo? Então, por exemplo, Pelé não, assim, que é aceito por todas as organizações de futebol, o Pelé não tem 1000 gols, certo? Aí vai ter que contar lá com os gols que cada jogador diz que fez em certos jogos, principalmente os jogadores antigos, que infelizmente não tinha tantas regras, não tinha as entidades tão organizadas, né? Então eles são quem mais sofre com essa ideia de contar os gols, tá certo? Hoje em dia tem um monte de gente, até pessoas normais, fica contando gols dos jogadores aí, certo? Nos aplicativos e tudo mais. Então hoje em dia é muito mais fácil um jogador provar que ele tem a quantidade de gol que ele tem. No passado não era assim e tem esse problema aí, beleza? O Cristiano Ronaldo deve ser 623, certo? Aqui fica fácil, ó. Cristiano Ronaldo 623, não? Uau, 756. Não? 885? Caracas, nem eu imaginava que o Cristiano Ronaldo tinha tanto gol assim, mano. Impressionante, velho. 885 gols. Tipo, o Eusébio então tem 756. 623? Caraca, 623 gols, Eusébio, que é português também. Interessante, né? A representatividade de Portugal na lista de jogadores com números acima de 500 gols, né? Dois jogadores, cara, é muito interessante isso, né? E Pelé com 756 gols, certo? Lembrando que aqui é aquele que eu já expliquei, né? É os gols aí que são aceitos como oficiais, beleza? Impressionante o Robozão com 885 gols, mano. E ainda jogando. Ou seja, o Cristiano Ronaldo literalmente tem potencial para bater 1000 gols, né? De forma oficial aí, sendo considerado aí por todos como 1000 gols oficiais, certo? Bizarro, né? Bizarro. Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Ó, o próximo é o seguinte. Na lista, agora aqui, ó. Prestar atenção. O que eu fiz? Na lista, o primeiro o topo é o Messi, certo? O primeiro da lista é o Messi, né? Com 828 gols, certo? Então aí não é segredo para ninguém. O Messi é o maior goleador da história do futebol. E ainda está em atividade, ou seja, ele pode ainda gerar uma distância maior para o Cristiano Ronaldo. Agora a questão é o seguinte, ó. Karim Benzema e Neymar têm muito potencial para entrar na lista de 500 gols, certo? Porque eles estão em atividade, não acredito que, apesar do Neymar só enrolar, né, na carreira toda, mas ele ainda provavelmente vai jogar, que nem, fiquei sabendo que ele vai voltar para o Santos, provavelmente no Santos ele vai fazer uma quantidade boa de gol, talvez ainda arrisque depois do Santos a voltar de novo ou para a Arábia Saudita ou para a Europa. Então o Neymar ainda tem bastante chance de bater 500 gols, e o Karim Benzema, com certeza absoluta, ainda mais jogando lá na Arábia ou voltando para a Europa, tem a possibilidade de bater 500 gols. Os dois estão em atividade, o Karim ainda está bem melhor que o Neymar, mas o Neymar tem bastante potencial, né? Dá para fazer esses gols aí. Então acredito eu coloquei esses dois, eles não têm 500 gols ainda, mas são dois caras em atividade com grande potencial em fazer 500 gols, certo? Então o Karim, se eu não me engano, tem 474,
Isso mesmo. E o Neymar tem 439 nesse momento, ok? Então esses dois caras podem bater 500 gols e entrar para a lista, uma lista pequena aí, né, de jogadores que conseguiram 500 gols na carreira, ok? E o todo-poderoso Messi fica com 828. E agora, respondendo a pergunta que eu disse que ia responder lá na metade do vídeo, certo? Quantos gols fez o Ronaldo Fenômeno na carreira? O Ronaldo fez 414 gols. Se você que está aí me assistindo viu o Ronaldo jogar, comenta aí embaixo se o Ronaldo não tinha potencial de estar na lista dos 500. É certeza absoluta, entendeu? Esses 86 gols que falta aqui para estar na lista dos 500 teria sido muito fácil para o Ronaldo Fenômeno se ele tivesse tido uma carreira, né, uma carreira mais estável, né? Igual, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Inclusive, se você pegar essa galera dos 500 gols aí, você vai ver que a maioria desses jogadores tiveram carreiras bem estáveis, né? Principalmente fisicamente falando. Então, eles tiveram poucas contusões, né? Eles tiveram pouco problema e, com isso, ajudou eles a chegar, né, a essa quantidade de gols, que para chegar nessa quantidade de gols, realmente você precisa não se machucar tanto, beleza? Então é 414 a quantidade de gols que o Ronaldo Fenômeno fez na carreira. Valeu, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, até o final. Não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal para receber outros vídeos nesse estilo, certo? E valeu, obrigado e tchau.